Doutor Belisa, a pessoa idosa, ela tem como se prevenir contra uma gripe, para não pegar uma gripe? O que ela tem que fazer, então, para não adoecer de uma gripe, não pegar uma gripe? Vacinar-se. Primeiro, tem que se vacinar todo ano. Aquela conversa de, não, a vacina foi feita para matar os velhos, como que os velhos estão cada vez aumentando? Acho que ela foi feita para aumentar, né, o número de idosos, que não existe. Ele gripa em virtude de, naquela época, todo mundo está gripando. Coincidentemente, ele fez a vacina e ele associa que foi a vacina que gripou. Bota a culpa na Bota a culpa na vacina, mas na verdade ele já estava. Porque aquela vacina, ela é feita de vírus inativado, vírus morto. Como é que uma pessoa morta pode fazer nada contra ninguém? O que pode fazer é que aquele vírus morto seja reconhecido pelo organismo, e o organismo cria uma defesa contra ele, mas ele agredir o organismo, não. Então, essa conversa de que a vacina adoece, isso é conversa para boi dormir. Não toma porque às vezes tem medo, porque por N motivos, mas tem que tomar, tem. Então, não quer ter gripe, não quer ter resfriado e, consequentemente, não quer ter uma pneumonia ou piorar as outras doenças, toma a vacina. 2, manter o estado de hidratação, tá sempre bebendo água, manter suas defesas, o seu sistema imune capaz de responder. Alimentação adequada, o paciente nutrido e o paciente bem hidratado. Outra medida que pode se fazer, lavar as mãos nesse período. Quem está gripado está sempre lavando as mãos. Essa transmissão ela é feita tanto por via direta pelo ar, mas pode ser também feita através das mãos. Então, o contato físico. O contato físico, não só de vias aéreas, mas de diarreia, de outras doenças. Você lembra quando teve aquela gripe suína, a influenza H1N1, a gente tinha que lavar a mão, era todo mundo com álcool gel, e agora ninguém mais, mas a transmissão é a mesma, entendeu? Até na igreja, influenza também. Não apertava mais a mão na hora do abraço da paz, ninguém fazia mais aquilo. Pois é, tem que continuar com álcool gel para evitar dessa doença ser transmitida. Quem tem a doença é bom se reservar, pode usar uma máscara, aquela máscara evita de você transmitir para outra pessoa, não evita porque o povo usava com medo de ser adoecido. A máscara para evitar de você adoecer é outra, é uma máscara bem mais específica. Ali é para evitar de você porque você tossindo em cima das pessoas, tossindo, e aí o vírus vai se proliferando. Joga tudo no ar ali, né? Joga tudo no ar. Então, existe sim, você está bem hidratado, você está com o sistema imune em dia, está se alimentando bem, lógico que aquelas pessoas que não estão se alimentando bem, estão desidratadas, elas vão, qualquer doença vai pegar ela e botar abaixo, né, como diz o Matuto. Então, é uma contradição. O doutor disse que não tem remédio, a doença vem e vai, e não adianta, fica tomando só sintomático, então não tem nem como se prevenir. Tem, tomando a vacina, fazendo essas medidas de higiene, fazendo essas medidas de cuidados pessoais, tem como se prevenir. E o problema é que ela começa e termina, é limitada, mas no meio do caminho, acaba pode ir para o cemitério. Pode bater no hospital, entendeu? Então, muito cuidado. Tomar vacina, hidratar bem. Eu acho até que essa vacina já era para mesmo a gente não estando com esse sereno aí, mas já dá para pegar, nem que seja uma gripe, né? Os mais antigos dizem, esse sereno aí só é para dar gripe mesmo no povo. Porque chuva mesmo. É em abril, né? Que o período parece que é em abril. É um calendário nacional. A gente tem, cada região é diferente uma da outra, né? Sempre, acho que já falei aqui outras vezes, que a gente tem que ajeitar aí uma proposta aí para poder antecipar. Quando a gente vem vacinar aqui os nossos idosos, já tem morrido um bocado, já tem adoecido, já estão doentes. Em abril, se bem que esse ano, a conversa dos meteorologistas é que só vai chover depois de março, né? Eu vi aí uma conversa aí no professor Molion, né, que disse que ia chover mais em março. Eu tô vendo a hora chover só o próximo ano, porque já estão só botando para frente. Tô Belize é antenado também na meteorologia, tá vendo? Arruma de bicho lá para beber sem água, meu amigo. Doutor, deixa eu lhe perguntar. É importante também, então, nesse meio, na história da prevenção, o idoso ingerir muita vitamina C, aí vai laranjas, frutas de vitamina C, tem até uns, eu não queria fazer propaganda da marca aqui, mas
um efervescentezinho que o pessoal toma aqui, que é vitamina C também, não é isso? Tagifol, Cebion, essas coisas. Olha, é uma grande polêmica essa questão de vitamina C. A gente não tem evidência na literatura que vitamina C previne gripe. Senão, a gente passava vitamina C para todo mundo e estava resolvido, não precisava de vacina, nada disso. A vitamina C, ela tem uma propriedade antioxidante, né? Então, ela tem várias funções outras, e acredita-se que ela melhora a sua imunidade, melhora seu sistema de defesa. Mas isso a gente não tem evidência. Ou seja, fizeram-se vários estudos, pessoas tomando vitamina C e pessoas não tomando vitamina C adoecer de gripe do mesmo jeito. Então, não recomendo tomar vitamina C para se prevenir. Melhor do que você fazer isso é lavar a mão, beber bastante água, evitar ambiente fechado com alguém gripado por dentro, dentro do ambiente, e se vacinar. Mas vitamina C era bom quebrar, a gente está sempre quebrando alguns mitos ou confirmando. Então, esse mito de tomar remédio para evitar de adoecer, sua melhor defesa é sua alimentação, é seu bem-estar, sua cabeça estando bem, tudo funciona bem. Não tem evidência. A vitamina C, ela tem evidência, por exemplo, para melhorar cicatrização, para pós-operatório de cirurgia cardíaca, o pessoal faz muito vitamina C, mas para evitar gripe, infere-se na prática, não, porque assim, a medicina hoje é baseada em evidência, ela não é mais, olha, esse remédio aqui, ele funcionou num rato, ele funcionou in vitro, mas se ele não tiver funcionado no humano, não adianta. Então, ela pode ter funcionado em outras coisas, mas na prática humana, não. Muito bem, doutor, tem uma pergunta aqui do amigo Sérgio Almeida, está no Facebook, na live, perguntando, queria fazer uma pergunta do doutor Belísio. Minha mãe é diabética, tem 50 anos, ela sente sempre fortes dores no solado do pé e no joelho, que sempre incha muito, ele diz. O que ela deve fazer? O que é isso e o que ela deve fazer? Nos dois ele falou, depois ele responde. Não cita não aqui, mas... Bem, essa queimação, essa dor em paciente diabético, embaixo dos pés, é uma dor do tipo neuropática. É uma neuropatia diabética, provavelmente. Eu já disse em outras oportunidades, mas é sempre bom a gente estar lembrando que o pessoal vai fixando. Paciente que é diabético, que tem dormência, queimação nos pés, provavelmente esse paciente tem uma dificuldade do sangue chegar lá, ou seja, um problema circulatório, o paciente diabético. A glicose alta, ela é mesmo que um ferrugem, ela vai enferrujando as artérias e vai passando pouco sangue. Ela também enferruja a inervação, a capacidade de sentir daquele paciente vai diminuindo. Então, ela vai degradando o sistema vascular, vai degradando a circulação e vai degradando também a glicose alta no sangue, o açúcar vai degradando também o sistema de inervação. Então, é muito comum a gente ter essa neuropatia diabética. Por isso que a gente está sempre dizendo aqui, diabético, o principal, uma das coisas mais importantes do diabético é todo dia olhar para os pés dele, inclusive tem um espelhinho debaixo do pé. Olhar se não tem frieira, ter cuidado quando for cortar as unhas, hidratar bem os pés, porque ele não sente, ele tem uma tendência a perder a sensibilidade naquela área, e se ele se cortar, ele não vai sentir. Além disso, tem dificuldade do sangue chegar lá. E aí não vai cicatrizar. Para a gente poder cicatrizar qualquer ferida, tem que ter sangue. Então deve ser dor neuropática, é uma dor causada pelo diabetes. Já o inchaço e a dor no joelho, não. Isso aí já não tem mais nada a ver com diabetes. Provavelmente ela não tem assim, uma idade tão avançada, 50 anos, uma paciente relativamente jovem. Dor, a principal hipótese é sempre a artrose, inflamação nas juntas, as juntas se desgastando e ficando inflamadas. Pode ser isso. Tem que ver se é bilateral, se é dos dois lados, tem que ver se esse inchaço não tem uma outra causa, drenagem, enfim. Mas é uma dor neuropática causada pelo diabetes e que tem tratamento, na maioria das vezes, medicamentoso. Basta ser diagnosticado certo para poder se tratar. Muito bem. Tem um ouvinte com a gente no telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Vailton. Raildon. Sim, Vailton. Vailton. Vailton tem quantos anos e fala de onde? Eu sou de Caicó.
Qual a sua idade? Eu sou de Caicó, moro no bairro Castelo Branco. Qual é a sua idade? Você tem quantos Minha anos? idade, eu tenho 45 anos. Certo, pode fazer a pergunta. Não, mas a pergunta não é para mim, é para meu pai. Certo, tem nada não. Pode mandar a brasa. Pronto, doutor Beleza, porque meu pai tem 82 anos e agora ele começou a sentir uma dor na coluna para as pernas. Como exemplo, quando a gente vai pegar ele, ele vai entrar no carro, ele passa uma perna e a segunda ele não consegue passar normalmente, tem que ter ajuda do braço. O que poderia ser? Ele é magrinho ou é cheinho? Ele é magrinho, ele deve ter o quê? Seus 70 quilos, mais ou menos. É dos dois lados que desce. É na coluna descendo para as duas pernas ou é uma mais? É dos dois lados, desce da coluna para as pernas ou é só mais uma perna? Não, é só mais nas pernas. E ele disse que quando caminha, dói como se fossem as articulações entre da coxa descendo para as pernas. Certo, muito bem. Ele toma remédio para alguma coisa? O que fazer? Pronto, vou responder. Ó, ele toma remédio para problema de pressão com o doutor Sérgio. Certo. Tá, vou responder agora. Obrigado pela pergunta. Bem, dor lombar, né, no idoso de 82 anos, essa dor irradiada para os membros inferiores, ou seja, essa dor corre para as pernas. Ela começa na coluna e corre para as pernas. Então, lombalgia no idoso, o que é que a gente tem que primeiramente imaginar? Doença no osso ou no músculo da coluna ou do quadril. Quais são as estruturas que a gente tem ali na coluna e no quadril? A gente tem o osso, tem as vértebras, a gente tem músculo, passa ali os músculos paravertebrais, a gente tem tendão, a gente tem ligamento, a gente tem nervo, tem artéria, mas fundamentalmente o que dá mais dor no paciente idoso é alguma estrutura óssea ou muscular que está ali dando dor. Essa dor que se caracteriza com de descer para as pernas, de irradiar para as pernas, geralmente é algum problema que compromete também a inervação das pernas. Pode ser uma estenose do canal medular, ou seja, o canal que passa o nervo na coluna, ele comprime e fica pinçando uma raiz nervosa das pernas. Então, isso pode ser uma estenose do canal medular. Pode ser uma microfratura na coluna, paciente de 82 anos, por isso que eu perguntei se ele era magrinho. Paciente magrinho, ele pode ter fastiar a coluna, pode a coluna dele ficar trincada, e ali dá muita dor. Então, pode ser osteoporose causando microfraturas, pode ser uma estenose de canal medular, pode ser a própria artrose. Uma vértebra fica em cima da outra. Então, aquela vértebra no meio ali tem um amortecedor. Esse amortecedor é um núcleo gelatinoso que a gente chama de disco intervertebral. Esse disco, quando ele hernia, ele sai dessa estrutura entre uma vértebra e outra, a gente considera hérnia de disco. Então, o idoso ele tem mais tendência à hérnia de disco, principalmente se ele for um idoso que pegou muito peso, enfim. A artrose, como eu falei, a inflamação, o desgaste da cartilagem que fica aquela parte lisa do osso, aquilo se desgasta, aquilo ali é para as juntas se movimentarem, lubrifica a junta, pode se desgastar e dá dor também, a gente tem muito osso, tanto no quadril como na coluna, e pode ser alguma inflamação em tendão, alguma inflamação no líquido que lubrifica essas articulações, uma bursite. Teria realmente que a gente dar uma examinada, mobilizar, palpar essa coluna, fazer alguns testes provocativos na raiz nervosa, alguns testes de irritação na raiz do nervo, no nervo ciático que desce para as pernas. O que a gente recomenda, assim, pelo rádio, primeiro procurar um médico que trate isso. 82 anos pode ser o geriatra, pode ser o reumatologista, pode ser o ortopedista, pode ser médicos que tratam dor. Então, para diagnosticar, na maioria das vezes, Sidney, eu falei de várias causas aqui, né? Uhum. Na maioria das vezes não é só uma coisa. A artrose, é a microfratura, com um tendão inflamado, então às vezes você tem várias coisas dando a dor. Como ele é hipertenso, tem 82 anos, o que eu posso recomendar à família é que evite anti-inflamatório, evite o diclofenaco, piroxicano, imesolida, qualquer anti-inflamatório, que ele pode
piorar dessa pressão e ele pode ter outros problemas em virtude da idade. Procura o médico para poder examinar, identificar e tratar. Eu sempre relembro que dor não é uma coisa inerente da velhice. A gente não pode achar que ser idoso é sinônimo de ter dor. Tem que tratar até porque limita ele. Ele está com dificuldade já de entrar no carro. Então, vai ser a dificuldade de entrar no carro, daqui a pouco vai ser a dificuldade de se levantar para comer e aí vira uma bola de neve. Tem que matar o mal pela raiz. Tem que descobrir a causa da dor, a causa ou as causas, na maioria das vezes multifatorial, examinar, pedir alguns exames de imagem e tratar a dor. Tratar com remédio, com fisioterapia, com acupuntura, com o que a gente tiver disponível que foi indicado naquele paciente. Então, minha recomendação seria evitar o inflamatório e levar ele para ser examinado, para ser avaliado e buscar uma causa. Pode ser uma causa simples, algumas coisas simples, mas pode ser coisas mais sérias. Muito bem. Uma ouvinte mandou uma mensagem aqui para a gente, doutor. Vamos ouvir aqui no meu WhatsApp. Boa tarde, Cida. Bem, meu pai, a gente foi para veranear, passou uns dias na praia. Então, ele veio gripado de lá. E já vai fazer 15 dias que nós chegamos e ele está com uma gripe muito forte, não consegue se alimentar bem. Tudo que come agora está dando dor de barriga. O que fazer numa hora dessa? Aí, doutor, a gripe. Uma gripe com 15 dias, né? 15 dias. A gripe mais... Pegou no litoral, né? Pegou no litoral. Dificilmente uma gripe dura 15 dias. Provavelmente ela complicou com alguma infecção subjacente. Aquilo que eu falei, deixa o organismo mais frágil, prepara para uma bactéria entrar ali. Então, é um idoso que já está perdendo apetite. É um idoso, pelo menos eu imagino que seja um idoso. Está perdendo apetite, já vem com gripe há 15 dias e não melhora, muito provavelmente ele já fez uma infecção bacteriana, ele deve estar começando um quadro de pneumonia. Tem que levar ao serviço de saúde para se iniciar antibiótico, se for o caso. Mas o curso geralmente é esse. Gripe, quando melhora com 7, 10 dias, tá bom. Quando não melhora, 15 dias é porque a gripe transformou-se numa pneumonia, e essa pneumonia ou entra com antibiótico, ele vai cada vez mais agravar. Hidrate bem, alimente bem, mais leve para um médico dar uma examinada. Muito bem. Lembrando que o ouvinte pode mandar mensagem aí no WhatsApp da rádio da gente, né, Berg? Mostrei. 9908 2706. 9908. Não tá querendo ligar, não. Você já deixou umas 5 vezes para mim. É porque o pessoal tá ligando defeito. Aí, Berg não tá ouvindo. Mas tem mais 3 mensagens aqui. Doutor Beleza, meu esposo sente uma quintura como um suor frio. Mas à noite ele fala que sente uma uma agonia nas pernas. Ele tem 70 anos. Ele está com a glicose em 130. Ela falou se toma remédio? Não. Não, né? Uma agonia nas pernas que piora à noite. Isso. Pelo que eu entendi, isso. Existe uma doença, Sidney, muito comum em idosos, que é chamada Síndrome das Pernas Inquietas. A sigla é SPI. Como é que se caracteriza essa doença? É aquela pessoa que quando vai se deitar, ela tem uma agonia nas pernas mesmo. Ela tem que mexer as pernas para poder a agonia passar. Então, essa doença, ela incomoda, ela é uma das principais, aliás, uma das principais não, ela tira o sono do paciente. Ele só dorme se ele ficasse mexendo as pernas, esfregando uma perna na outra. Então, muitas vezes a pessoa acha que é normal aquilo, mas é uma doença chamada assim das pernas inquietas. Não sei se é o caso dela. Ela falou que ele tem uma inquietação nas pernas, uma agonia, principalmente à noite. Né? Queimação, quintura e suor frio. O suor frio já não entra. Se for nas pernas, tudo bem. Tem que ver se ele não tem nenhuma veia quebrada, varizes, tem que examinar se ele não tem alguma outra coisa que justifique, mas vale a pena comentar esse tipo de sintoma, porque muitas vezes a população não sabe que isso é uma doença, viveu a vida toda perdendo sono, e ela tende a piorar no adulto, no idoso, e principalmente os idosos que têm Parkinson, eles têm muito assim da perna inquieta, tem que ficar mexendo as pernas para poder dormir. E é muito simples o tratamento, é uma bandinha de um comprimido que a gente faz e o paciente fica, na grande maioria das vezes, ele responde bem. Então, síndrome das pernas inquietas. E a glicose 130?
Tá alta, não tá normal. Se ele não é diabético, se ele não toma remédio para diabetes, ele tem que repetir. O diagnóstico de diabetes, como é? 2 glicemias acima de 120, glicemia de jejum. Ou seja, colheu o exame 2 vezes em jejum e a taxa de açúcar está acima de 126, esses pacientes têm diabetes. Qual a diferença de tempo de uma para outra? Com quanto tempo? Faça a primeira hoje. Glicemia de jejum pode ser amanhã. Pode ser amanhã outra? Pode ser amanhã outra. Agora tem o tempo de fazer o exame, mostrar ao médico, às vezes dificilmente a gente tem outro dia. Porque tem que o médico ver para dizer que está alto, tá. E tem outras formas de diagnosticar, mas 130 está acima do limite. Então, repetir a glicemia e fazer um teste oral de tolerância à glicose. É um teste que você colhe o sangue de manhã, mede o açúcar ali no sangue, você toma uma garapa de açúcar, dextrose, 75 miligramas, é um tipo de carboidrato, e 2 horas depois você colhe o sangue de novo. E tem um valor padronizado, se aquela glicose depois da garapa subir mais do que o que deve subir, você também pode ter o diagnóstico de diabetes aí. Mas a gente tem pré-diabetes, tem tolerância à glicose antes de ser diabético. Com a glicemia de 130, geralmente o paciente ou está começando um diabetes ou ele tem intolerância à glicose. Muito bem, tem outra pergunta aqui. Doutor, eu tenho 63 anos, fiz uma cirurgia, fiz todos os exames, deu tudo ok. Mas quando eu como qualquer coisa, fico enjoada. Queria saber o possível motivo disso. Cirurgia de quê? Ela não cita aqui a pessoa. Tem. Zuleide, mas ela não cita aqui de que foi a cirurgia. A idade dela? Também não. Não. Também não. Zuleide, pedi a Zuleide aí para mandar esses detalhes para a gente. Ela tem 63 anos, doutor. A idade de que foi e há quanto tempo foi essa cirurgia? A idade é 63, 63. 63. Falta saber de que foi a cirurgia. E quando foi? E quando foi? Porque náusea, vontade de vomitar, é um sintoma inespecífico. Náusea você pode ter quando você tem enxaqueca, quando você tem uma gripe, quando você tem um AVC, quando você tem um infarto. Então, náusea é um sintoma que a gente não. Você está com vontade de vomitar, náusea aparece, vontade de vomitar aparece em várias doenças. Então, teria que caracterizar melhor essa náusea dela. Se é um pós-operatório imediato, se foi um pós-operatório de uma cirurgia no aparelho do trato gastrointestinal, se foi no estômago, uma coisa desse tipo. Mas qualquer procedimento cirúrgico, você fica mais parado. A tendência é que seu peristaltismo ande mais lento. Você tem uma tendência a ter uma lentidão no movimento que passa ali nas tripas para a comida andar. Então, às vezes, a estase dá vontade de vomitar. Não sei se é o caso dela. Como eu falei, é muito inespecífico. Muito bem. Doutor Belísio, quando a gente está voltando à questão da gripe, né? No final de uma gripe, a reta final, vamos dizer assim, de uma gripe, o idoso ele pode ter uma tosse alérgica, algo assim desse tipo? Ou ela se acaba sem ter essa tosse, ou geralmente ela vem acompanhada com essa tosse no final? Zuleide mandou um áudio, vamos ouvir aí o que ela diz. O doutor fala já sobre essa questão da gripe. Vamos lá. Boa tarde, Sidney. Zuleide, olha, a cirurgia foi da vista. Faz 1 ano e 1 mês que eu fiz a primeira cirurgia, fiz todos os exames, deu tudo ok. Faz 4 meses que eu fiz a outra cirurgia do outro olho. Fiz todos os exames novamente, exame de coração, fiz tudo, deu tudo ok, certo? Só que até o café da manhã que eu tomo, eu fico enjoada. E se eu passo assim um pouquinho de requeijão no pão, é light. E eu não sou de comer muita gordura e pouca massa. Acho que pode ser da massa, eu creio que seja da massa, não sei. Mas tudo que eu como fica enjoada. Náuseas pós-prandial, assim, tem provavelmente alguma alteração no estômago, alguma alteração no esôfago. O ideal nada seria... com a operação da vista, né? Não, tem nada a ver com a operação da vista, não. Se fosse assim, pós-operatório imediato, a gente poderia até pensar. Se for uma cirurgia na vista, não tem como não. Então é procurar um médico para provavelmente ele solicitar uma endoscopia, que é aquele exame da mangueira, ver se não tem um refluxo, ver se não tem uma gastrite, ver se não tem alguma doença que justifique essa náusea, porque está comprometendo a alimentação dela, daqui a pouco ela desnutre, e aí vai ficar sem defesa, vai pegar uma gripe, né? Se Deus queira que esse mal seja cortado pela raiz. Quanto à sua pergunta do final da gripe, a gente chama de convalescência, um período que acaba a gripe, o paciente fica ali
convalescendo, se recuperando total. O período de convalescência de gripes em idosos, ele é maior, ele dura mais. O idoso ele fica com fraqueza, às vezes perda de apetite, uma tosse seca, por mais tempo, 15 dias, 21, até um mês, é esperado que ele tenha, porque o pulmão foi irritado, né? Teve um vírus que agiu ali e ele fica com essa tosse que o pessoal, tosse alérgica, uma tosse irritativa, porque pós-pneumonia ou pós-gripe ele fica com essa tosse. Ele passa alguns dias se recuperando. Mas essa tosse, ela é o quê, doutor? Ela é um resto de secreção que o seu pulmão está tentando expulsar e sua garganta acaba se irritando com isso e o seu corpo provoca essa tosse, é isso ou não? Um mecanismo de defesa, né? A tosse o trato respiratório dizendo que tem alguma coisa errada. Às vezes é uma secreção, às vezes ainda está inflamada aquela mucosa da agressão do vírus. Às vezes você não tinha uma alergia e ali se depositou um agente alérgico e você tossiu. Na verdade, é o final da recuperação em virtude da agressão que você teve. Você teve uma agressão, está se defendendo e tem esse resto. No idoso dura mais. Então, quando tem uma gripe, geralmente ele ainda fica com a tossezinha seca, ainda fica meio amorrinhado, fica alguns dias melhor do que estava na fase aguda. Mas esse período de convalescência, até se tem, a gente orienta a tomar zinco, alguns medicamentos para poder acelerar essa convalescência e ele voltar ao normal. Muito bem. O ouvinte mandou uma mensagem aqui, meio que vaga, né? Mas dá para... Quais os tipos de doença que pode dar no fumante, doutor? Tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar, né? De ruim, né? Nem doença boa o fumante tem direito. O cigarro, assim, vamos começar pelo risco cardiovascular. Quem fuma tem um risco maior de ter AVC e de ter infarto. AVC entopa uma veia no cérebro, você fica com a banda morta, como diz, dependendo dos outros, até para limpar, fazer sua higiene íntima. Então, o fumo é causador de aumento de risco cardiovascular. Principal causa de impotência: diabetes e cigarro. O cigarro, ele agride a mucosa do vaso e agredindo o pênis, ele tem ereção em virtude de mecanismos vasculares, então o cigarro causa impotência. É a principal causa de câncer independente. Assim, o que é o principal causa é o maior carcinógeno. Ele causa vários cânceres, em todo canto que você pode se imaginar. Se tem uma coisa que você quer fazer para evitar câncer, tira o cigarro. O câncer no pulmão é o principal, é o carro-chefe, mas ele é o grande causador de câncer de boca, grande causador de câncer de esôfago, grande causador de câncer de intestino. Então ele causa câncer, ele mata de AVC, ele mata ou deixa você sequelado, ele mata do infarto, ele causa câncer, ele causa enfisema pulmonar, aquela doença que o paciente fica dependendo de oxigênio, por boa parte do dia, tem que andar com a bala de oxigênio. Então o cigarro é um grande vilão da saúde, é um dos grandes vilões da saúde, é o cigarro. Então se você não quiser ficar cansado, ter um câncer de pulmão, infartar, ter AVC, ainda que quiser ter uma vida sexual saudável, pare de fumar. Muito bem, 12 horas e 55 minutos. Doutor Belísio, o carnaval está chegando, né? Tem muita gente idosa, até nessa faixa de 50, 60 anos, que gosta de brincar carnaval, né? Vai pro meio da folia mesmo. Tem que ter uns cuidados aí para ir para lá, no meio da galera. Sidney, se tiver água para beber, é bom levar. É bom levar, ninguém sabe, né? Carnaval, se não tiver água, não tem como beber. Mas andar sempre com a garrafinha com água, ter cuidado na alimentação. Muitos idosos são diabéticos, se andar com aquela barrinha de cereal no bolso, alguma alimentação para ele se alimentar. Se for ingerir bebida alcoólica, sempre com água. Uma lapada na cerveja, outra lapada na água. Tem que andar. Quem bebe e tem doença e é idoso, tem que ter cuidado nessa questão da hidratação. Muito cuidado com quedas. A gente sabe que o ambiente dos blocos, às vezes passa por canto que tem calçamento e ali ele pode tropeçar, sofrer uma queda e fraturar. Andar sempre com alguém. A gente sabe que idoso muito doente não vai estar no meio do bloco do Magão do Treme-Tempo.
né? É um idoso robusto que pode ir para isso. Mas muito gosta de ver a folia. Os idosos nessa época mais se preocupam com os filhos, com os netos, de fazer comida, de chegar na hora, do que mesmo aproveita a folia. Mas até com isso tem que ter cuidado também, né? Até com isso tem que ter cuidado. Não pode estar perdendo o sono, não tem como evitar certas coisas. Então, idoso que tem família grande, é a família tentar não deixar ele tão preocupado, não deixar ele tão sobrecarregado. Tem o outro lado também, tem uns que gostam de receber e fazer aquelas comidas. E se for daquele perfil de idoso que gosta de ir para um lugar mais tranquilo, procurar a zona rural. Tem muitos que procuram a igreja é um ambiente assim, vamos dizer, de refúgio para as pessoas que não vivem o carnaval que a gente vê aí nas publicidades, mas vamos torcer pelo menos que tenha água para beber.